Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Conforme eu falei ali na área de postagens, né, que eu ia falar sobre algumas coisas relativas ao Corinthians feminino, brabas, né, Inter, algumas jogadoras que podem sair, o que isso tem a ver com o Corinthians. Então, como eu anunciei, promessa é dívida, é assim que a gente trabalha, é assim que eu faço com vocês. Então, aproveitem, desfrutem, tá? O que acontece? Algumas jogadoras estão chegando no Internacional. Uma é a goleira Gabi Barbieri, está saindo do Flamengo e voltando para o Inter. O que a torcida colorada, evidentemente, gosta muito. Né? Ela vai ver nas redes sociais ali rapidamente, né? Beijos, abraços, energia positiva e tal. Nossa goleira está voltando, parabéns, vai voltar, vai jogar muito. E, enfim, vai receber carinho, né, da torcida do Inter. Com certeza, nossa goleira de Chuquinha está de volta, o que é ótimo. Então, chegadas, né? Gabi Barbieri, Sorriso, saindo do Flamengo e voltando para o Inter, zagueira. Débora, do Bragantino, aquela grandona, alta, cabelão, aquela que soma, divide, multiplica, extrai a raiz quadrada. Seriedade na zaga do Inter. Tá muito próximo de acertar com o Internacional, pode ser anunciada, tá? Em breve, Débora. Então, temos 3 chegadas aqui. E temos as saídas, tá? Vocês sabem, a goleira Maiara na Bósnia, aquela magrinha, vai para o Santos. A Catrine, lateral esquerda, vai para o Santos. A Capelinha, que é volante e lateral direita, não vou colocar como zagueira, porque eu não acho ela zagueira, tá? Eu acho que para ela foi difícil a adaptação ali na zaga, mas enfim, os treinadores quiseram que ela jogasse ali, ela foi ali fazer o esforço, fazer o trabalho. Teve algumas dificuldades. A Capelinha, essa jogadora multifunção do Inter, vai para o Cruzeiro. Tá? E tem a Márzia, que pode sair, mas por algum valor sendo vendida. Né? E tem equipes interessadas, tem Santos, tem Red Bull Bragantino e tem o Corinthians. Quem eu acho que vai levar melhor nessa disputa aí, eu acho que é o Corinthians. Mas depende do acerto, né? Depende de como a coisa vai ser conduzida. Para a jogadora, para a carreira da jogadora, sem dúvida, a melhor escolha seria o Corinthians. Tá? Outras que devem sair, Rafa Mineira. Tá? O Inter tem interesse que ela fique, mas ela tem proposta, ela deve sair. Tá? Deve voltar para o estado de São Paulo. Tá? Outra que deve sair é Stephanie Lacoste, a zagueira uruguaia. Tá? Também mostra que o seu procurador, ela que não deve permanecer no Inter, deve seguir um outro caminho. Tá? E aí, o que isso tem a ver com o Corinthians? Primeiro, a Márzia. Então, vocês podem querer saber quem é a Márzia. Né? Vocês que gostam do Corinthians e que veem futebol paulista, futebol feminino nacional, né? Podem não estar muito ligados nos jogos do Inter para saber quem é essa jogadora, como é que ela é e qual as perspectivas dela, se caso ela for contratada pelo Corinthians. Mas uma jogadora jovem, de 20 anos, acho que está prestes aí a fazer 21. Base do Santos, passou pela base do Vasco e passou pela base do Inter. O Inter fez mais um trabalho de terminação da jogadora, né? Os últimos momentos dela jogando no Sub-20 foram no Inter, com as gurias coloradas. E aí ela sobe para o profissional, por méritos, né? Por se destacar na base, porque na base realmente ela era um destaque, ela sobrava ali na base. Passe, tomada de decisão, a parte defensiva, uma volante, vamos dizer assim, muito útil. Só era pequenininha, né? Mas muito útil, uma jogadora muito efetiva na base, um grande destaque. Subiu profissional, no início ela sentiu um pouco, porque ela mais estava preocupada em correr, marcar, do que apoiar o ataque. Então o trabalho defensivo ela dava, fazia um bom trabalho defensivo, mas na parte de apoio tinha dificuldade. O que aconteceu com o tempo? Ela começou a ganhar mais minutagem, mais e mais minutagem, e melhorou nesse aspecto. Tá? Onde ela tinha que melhorar, que é essa parte da criação, assistência, pré-assistência, chutar de fora, né, o apoio ao ataque, ela realmente desenvolveu mais isso. Porque ela é uma jogadora que tinha capacidade de fazer. Ela só pode, ao chegar no profissional, sentir um pouco no início da dificuldade. Depois ela vai se soltando. O que aconteceu é que ela se soltou e realmente o jogo dela melhorou, ela virou titular do Inter. A gente via alguns jogos de Gauchão e Copa do Brasil, a Márzia escalada, começando a jogar titular. Tá?
E, a meu ver, era uma jogadora titular. Tá? Nos últimos jogos que eu vi, ela era escalada, ela com a Gabi Moraes. Era a dupla de volantes do Inter. É uma jogadora, as características, né? Ela é magrinha, vocês podem no início achar, mas essa jogadora é meio franzina, meio magrinha, será que ela vai aguentar o tranco, né, nesse meio de campo, que é uma batalha? Será que ela vai aguentar? Vocês vão achar ela baixinha, magrinha, né? Mas vão gostar de um aspecto, ela corre muito. Corre muito. Ela é muito atlética e ela corre muito. Entrega na marcação. E quando ela é pressionada, ela se sai bem, ela se livra bem e tem um bom passe, boa tomada de decisão. Ela é uma boa jogadora promissora. E eu acho que ela, inicialmente, era uma jogadora banco para o Corinthians prepará-la para o futuro. Tá? Para o Corinthians ter uma outra volante jovem, ou seja, ter a Day Rodrigues, que basicamente carrega piano no meio campo do Corinthians, e ter uma outra que possa entregar na parte da marcação, que possa ser uma volante, que possa ajudar nesse trabalho. Que inicialmente pode não estar tão preparada assim para assumir ali no Corinthians, mas com o passar do tempo pode ser que ela consiga. Eu vejo como uma ótima contratação, se fosse fazer investimento, pensando em jogadores do Inter, uma que eu pensaria seria justamente a Márcia. Tá? Márcia Coutinho. A família dela não é daqui, a família dela acho que é de São Paulo mesmo. Tá? Então, provavelmente ela vai voltar para perto da família. Provavelmente ela vai voltar para perto da família. Outra jogadora que eu acho que pode ir para o Corinthians é a Stephanie Lacoste, a zagueira. Por quê? Porque em 2023, na Libertadores, vocês lembram, terminou a Libertadores, Corinthians, tudo mais, e aí reforços. Começaram a aparecer jogadoras que o Corinthians procurou, tinha interesse, jogadoras do Boca, jogadoras de outras equipes, que o Corinthians estava sondando, vendo contratos, salário, possibilidade de sair e jogar no Brasil, enfim, fazendo aquele trabalho necessário, inicial, né? E esses nomes foram divulgados em mídia do Corinthians, Meu Timão, Nando Rocha, o blog Meu Timão apresentou esses nomes, né? Etc, etc. Tinha o nome da Preiniger, a volante ex-Boca, que agora está no São Lourenço. Tinha a Cruz, lateral direita. Tinha a lateral esquerda, que joga na seleção argentina. Tinham outras jogadoras, uma jogadora que é a Torre, que está no Fluminense, também fazia parte dessa relação. E tinha o nome da Stephanie Lacoste. Ela estava lá. O que acontece? Não fechou naquele momento, ela veio para o Inter. Ela jogou essa temporada no Internacional. Então, essa questão da adaptação está encaminhada, porque ela já esteve no futebol brasileiro. Ela tem 29 anos, é uma boa idade. Ela é uma jogadora com experiência internacional, é titular da seleção uruguaia, já jogou muitas e muitas partidas pela seleção. E ela tem uma característica que se encaixa no time atual do Corinthians. Que é o quê? Que ela é zagueira e volante. Ela não é uma zagueira alta, ela tem 1,64 m, tá? 1 centímetro mais do que a Marisa. Ela não é veloz, mas ela tem boa agilidade na execução dos movimentos, né? Ela tem bom passe, não é uma jogadora errática nos passes, tanto que ela é zagueira e volante. Tá? No Uruguai, realmente, ela joga nas duas funções. E ela se encaixa nesse sistema. O Corinthians joga com uma linha de 3 atrás. Tá? E tem essa característica de ganhar território, ou seja, ocupar o território do adversário e ficar lá. Então fica trocando passes, né, com a bola no chão, e dessa forma é que o Corinthians constrói as suas situações para finalizar. Quando perde a bola, tem aquele perde e pressiona, né? Pressiona para retomar. Ou então, se o adversário está escapando, faz a falta. Segura, faz a falta. E aí tenta de novo entrar no campo do adversário e empurrar o adversário para trás. Tá? É uma questão de propósito de jogo, uma questão física e territorial. Tá? Então o Corinthians no campo do adversário em formação ofensiva é como ele gosta de ficar. Tá? As zagueiras nesse sistema, nessa forma de jogar, elas acabam entrando no campo do adversário e precisam tocar a bola, precisam ajudar na distribuição de jogo. Então não é qualquer zagueira que se encaixa na realidade do Corinthians. Essa se encaixa.
e ela está com o contrato terminando agora, dezembro de 25. Então ela poderá sair. Rafa Mineiro eu acho que é um caso para outro clube, que eu não sei qual é. Tá? Pode ser o Santos, que teve interesse e já levou jogadoras do Inter, pode ser outra equipe. Tá? Que se interessa pelo futebol da Rafa Mineiro. Eu gostaria que a Rafa Mineiro ficasse do Inter, muito, porque ela foi muito útil ao Inter. Para mim foi um dos destaques. Só que, né, querer nem sempre é poder. Né? Então é isso, pessoal. Quem vai sair, teve uma pessoa que me perguntou quem vai sair do Corinthians, pelo que eu sei até agora, é Kemily, Eudmilo e Juliette. Quem pode chegar? A Raiza, quem pode não, quem se acertou com o Corinthians é a Raiza. A Márzia poderá ir, eu acho que com essa disputa o Corinthians tende a levar. Então, a Márzia poderá sim ser um reforço do Corinthians. E a Lacoste poderá ir? Eu acho que sim, eu acho que casa. Eu acho que convém. Tá? Se falando em jogadoras do Flamengo também, a Flávia Mota, sim, a Flávia Mota é uma jogadora que já pegou a seleção brasileira de base e a profissional. A Pia Sandurrage convocou a Flávia Mota. Ela começa no Flamengo não como titular, mas depois com a Rosana Augusta ela vira titular, a Flávia Mota. Eu acho boa zagueira. Boa zagueira jovem, 24 anos, zagueira com boa saída de bola, uma jogadora interessante, só que ela tem contrato até 26, então tem essa questão de ter que acertar o valor, né? O Flamengo não vai... eu diria que é o mesmo caso da Jucinari, que é uma jogadora mais velha, né? mais experiente, tem 32 anos, mas tem contrato até 26 também. Também tem contrato até 26, contrato vigente. Então imagina se o Flamengo vai pagar para acertar uma rescisão contratual com essas jogadoras ficam livres e acertam com o Corinthians. O Flamengo estaria pagando e reforçando o adversário. Tá? É complicado. Acho que isso não tem jeito. Então, o Corinthians querendo essas jogadoras, o Corinthians teria que apresentar valores, né? E isso, pela contribuição que eu tenho aqui de vocês e de outros colegas, seria pouquíssimo provável que acontecesse. Então, embora o Corinthians tenha interesse, queira saber de informações, e aí, esses jogadores do Flamengo aqui, Flávia Mota, Jucinari, e aí? Qual é a situação? Embora haja interesse, tem essa dificuldade. Porém, essa jogadora do Inter, a Fefa Lacoste, que é a Stephanie Lacoste, a uruguaia, zagueira e volante, 29 anos, 1,64m, não é alta para zagueira, né? Como vocês podem ver, 1 centímetro apenas maior do que a Marisa. Nesse caso, não tem essa dificuldade. A jogadora sairia sem custo para o Corinthians. É só questão de acertar o contrato. Tá? Então é uma possibilidade, sim. Temos que prestar atenção e ver nos próximos dias se realmente ela vai se encaminhar para o Corinthians. Tá? Like, compartilha, se inscreve no canal. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Tá? O canal continua crescendo. Obrigado por vocês participarem. Né? Tem gente que está nas lives há 1 ano e se inscreveu só agora. Acontece. Então não esqueça de se inscrever, porque tudo isso que eu estou falando, eu já coloquei na aba post, e na medida que eu vou sabendo de mais e mais informação, na área postagens eu vou colocando sobre o mercado da bola, porque agora é momento de falar disso aí, tá? Então não esqueça disso, se inscreva no canal, se inscreva. Se a maioria que fica assistindo constantemente as nossas lives, os nossos vídeos, se inscreverem, nós vamos passar de 3 mil inscritos, tá? Então é isso aí. Abraço, até mais, tchau, tchau. Promessa é dívida e cumprir com aquilo que eu prometi.